Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam bem-vindos, bem-vindas novamente ao nosso programa Semeando Espiritualidades, Diálogo e Crítica. E hoje nós não temos nenhum convidado especial, a não ser nós mesmos, que já somos especiais para nós mesmos, mas porque nós precisamos falar de um tema que muito nos preocupa, entre tantos temas preocupantes, deprimentes que nós estamos atravessando nesse momento, né? Matança, genocídio, desmatamento, leis absurdas, trabalhistas, acabando com todos os direitos, a lei que passou recentemente da possibilidade, que ainda não passou no Senado, espero que não passe, mas não temos muita esperança, de que as pessoas endividadas podem perder a própria casa em que moram, quer dizer, isso é modelo capitalismo americano, trazido pelo Paulo Guedes, Chicago Boy, né? Mas, entre tantas más notícias, né, e que haveria aqui um rosário a ser desfiado, nós estamos preocupados e vamos comentar hoje sobre uma notícia relativa à educação, que é a nossa praia, né, que eu como educadora e nós como membros da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita e militamos pela educação, né, no Brasil há tantos e tantos anos, a lei a favor da homeschooling, né, que é a educação em casa, né? Então, vamos comentar um pouco sobre essa questão, dizendo que isso é um retrocesso de mais ou menos uns 500 anos, né? Porque, quer dizer, 500 anos que está sendo proposto um modelo de escolarização das crianças, desde Comênios, que que nos inspira, né, a democratização da educação, a escola, Comênios imaginava uma escola lúdica, uma escola plural, uma escola democrática, hein? E no pleno século XVII ele pregava que na escola se tinha que exercitar a democracia, né, para as crianças aprenderem a se tornarem cidadãs no futuro. Olha só como ele era, e homens e mulheres, né, meninos e meninas, pessoas do povo, não era privilégio para ninguém a educação. Então, vejam, um ideário desse, que vem se colocando lá desde o século XVII, né? Depois com o iluminismo, depois no século XX, quer dizer, de oportunizar a educação de uma maneira universal, plural, democrática para todas as crianças do mundo, e que no Brasil nós demoramos séculos para começar a implementar isso, né? E ainda com muito atraso, e ainda com muitos problemas, e agora temos um pé para trás, né? E vamos ver, vamos discutir aqui em que medida isso é um retrocesso e em que medida isso é um perigo imenso, né? E o que significa? A quem interessa isto? A quem interessa? A quem interessa que as crianças não estejam na escola, né? É bom a gente É, perguntar isso. eu acho que para começar, assim, a gente podia falar um pouco dessa lei aqui no Brasil, desse contexto, né? É, passou no Congresso aquelas coisas que eles fazem na calada da noite, né? Uma legislação, então, que regulariza, então, regulamenta o homeschooling no Brasil. Isso ainda ainda vai tramitar mais, ainda não foi totalmente resolvido, mas, digamos assim, a primeira parte disso já foi aprovada e, basicamente, define as regras, né? Então, assim, em essência, o que são essas regras? A criança tem que estar ligada a alguma escola, ela tem que ter um tutor e ela tem que fazer provas anuais para bimestrais, avaliações bimestrais, provas anuais, para poder avaliar o avanço, né, do que seria a formação dela ao longo desse período em que ela esteja fazendo a escolarização dela dentro de casa. Parece ótimo, né? Parece uma coisa super que tá, assim, tem muita gente olhando ali, então, para não ter nenhum problema. Mas o fato é que a responsabilidade por tanto pela escola que vai ser a escola de referência, quanto pela existência desse tutor, quanto pelas provas, as avaliações e tal, das cidades e dos estados, né? E a educação na cidade, nos estados, é uma coisa que já está, ainda depois da pandemia, ainda mais, quer dizer, já está muito mal, né?
já estava mal, depois da pandemia está mais mal ainda, e o governo federal tem feito recorrentes cortes de verba para essa área, né, seja em qualquer nível do Brasil, o que só vai fazer com que piore mais, né, porque você não tem recursos para o básico, você vai fazer ainda essas coisas todas. Então, a possibilidade de você ter pessoas optando por essa modalidade de homeschooling, de educação domiciliar, que se chama em português, e não ter fiscalização, não ter tutor, não ter, porque não tem as cidades e os municípios, né? Os municípios e os estados não têm recursos para nem de fiscalização, nem de mão de obra e tal, é muito grande, né? Então, esse é um primeiro aspecto que é importante a gente entender, uh, a mecânica dessa coisa. A outra aspecto é assim, por que que isso nunca passou, por que que isso sempre foi uma questão sempre polêmica, debatida e tal, e agora passou a toque de caixa, sem muita resistência, e, e porque, obviamente, nós estamos diante de um Estado, de um governo que tem atende a agendas de específicos grupos, né? E tem específicos grupos que querem essa autorização para esse tipo de modalidade de ensino, especialmente os grupos ligados a religiões. No caso do... Os fundamentalistas religiosos, né? Exatamente. Fundamentalistas. Isso também nos Estados Unidos é Sim. Promovido pelos fundamentalistas religiosos, né? Exato. Porque os fundamentalistas religiosos não querem que a criança entre em contato com outras formas de pensamento, sejam filosóficas, sejam religiosas, sejam políticas, seja o que for. Então, é uma doutrinação, uma lavagem cerebral que a criança tem que sofrer e não pode estar sequer, tomar contato ou ter conhecimento de outras formas de ver o mundo, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, isso acontece muito em relação à questão do evolucionismo, né? Que os fundamentalistas religiosos não querem que as crianças tenham contato com a ideia da evolução, ou seja, a ideia científica, né? Então, daqui a pouco nós estaremos tendo, se isso permanecer, se isso for até o final, né? Famílias ensinando terraplanismo para as crianças, né? Porque até Olavo de Carvalho, referências assim anticientíficas, antivacina, ou seja, tudo isso que constitui, digamos, o progresso humano, o avanço da ciência, a pluralidade que faz parte da democracia, né? Quer dizer, a ideia de que as pessoas têm diversos pontos de vista, esses diversos pontos de vista têm que estar ao vivo, a cores, livres, para serem debatidos de forma livre e democrática. Isto contraria as pessoas fundamentalistas que querem uma sociedade fechada, dogmática, sem liberdade de expressão, né, sem diversidade, né? Então, o que acontece? É a esses grupos que interessa a educação domiciliar. Eu quero fazer aqui um parênteses muito importante, conceitual, porque existe um outro termo que também vem do inglês, que é unschooling, né? Que é desescolarização, que é diferente de homeschooling, né? E esse é um outro tipo de grupo, né? Com o qual eu simpatizo, inclusive, que é a educação anarquista, por exemplo. No século XX, nós tivemos o Ivan Illich, que defendeu isso, né? Hoje o Pacheco fala um pouco disso, na medida em que você considera que, bem, para os fundamentalistas, a escola é excessivamente livre. Para aqueles que criticam a escola é demais opressora. Quer dizer, não tem suficiente liberdade. Eu acho que a escola não é suficientemente livre, né? Então, o que acontece? O unschooling significa ampliar a escola, né? Digamos, a criança poder ter contato com a cidade, sair um pouco da escola, não ficar encarcerada na escola, mas aprender em comunidade, aprender em museus, aprender, sei lá, em fábricas, ou seja, sair só do seu mundo escolar, né? Assim, ou seja, é uma ampliação da escola, né? Agora, o homeschooling é uma tirada da escola, né? Quer dizer, é o exílio da escola, né? E além de todas essas questões ideológicas, porque tem ideologia do meio, e não é a escola que é ideológica, quem é ideológico são os
fundamentalistas que querem impor a sua ideologia dogmática às novas gerações e não querem que elas tenham acesso a nenhum outro tipo de debate, né? Ou seja, de um extremo autoritarismo, né? O que acontece? Além disso, existe a questão gravíssima, que, do meu ponto de vista, é pior ainda do que tudo isso, é que muitas crianças, infelizmente, são abusadas sexualmente, são espancadas, são vítimas de violência doméstica. Agora, na pandemia, acresceu-se isso tremendamente, que as crianças não estavam indo na escola, né? E a escola é um lugar onde ela pode encontrar, né, respaldo para se defender. Ela pode, algum professor, algum diretor, algum psicólogo, algum coordenador, pode perceber o que está acontecendo, para denunciar, pode ver algum hematoma, pode ver algum desenho que a criança faça, pode ter alguma coisa que a escola percebe, encaminha, e a justiça, o Estado entra para... Quer dizer, o Estado não esse que é regido por uma Damares, né, que defende os abusadores e não os abusados, mas enfim. Então, vejam, mas o Estado tem capacidade de intervir para proteger essa criança, conselho tutelar, etc. Se a criança não está na escola, ela não tem ninguém. Se o abusador é o pai, e se a mãe é conivente, como muitas vezes é, né? Se o abusador é o pastor da igreja e o pai e a mãe ignoram, né? Se o abusador é o padre ou é o médium, qualquer coisa assim, e o pai e a mãe estão coniventes ou ignoram e desconhecem, essa criança não terá um lugar, alguém que ela possa denunciar isso, né? E, infelizmente, isso não é exceção, os casos são inúmeros, né? Infelizmente, os casos são inúmeros. Acho que assim, esses aspectos todos são muito importantes, mas se vocês tiverem a curiosidade de procurar materiais de homeschooling ou de educação domiciliar na internet, vocês vão encontrar coisas que assim tem um texto lindo, maravilhoso, uns conceitos assim que parece tudo muito interessante, tem uma crítica à escola que é pertinente. Então, é importante a gente também definir algumas coisas para ficar claro aonde que está o viés ideológico, né? Porque muitas vezes aquilo se perde num texto super humanista e tal, e, na verdade, não é exatamente isso, né? Então, assim, só para dar alguns parâmetros, tem duas mulheres, que são referências, que são citadas sempre nesses materiais existem muitos materiais, principalmente que vêm dos Estados Unidos, porque lá isso é muito mais forte. Isso já está acontecendo há muito mais tempo, então já tem toda uma estrutura lá. E muitas das famílias aqui no Brasil vão por esse caminho, e mesmo não tendo a legislação, tem muitas famílias que têm, né, que podem fazer isso por uma liminar, conseguir uma liminar na justiça, ou que fazem isso clandestinamente, mas fazem, né? Então você tem... lembrando que, assim, ainda que tem um grupo de pessoas que pleiteie isso, o número de pessoas que pleiteia isso, comparado com a população, é muito pequeno. Tá? Então, isso é uma coisa importante. Isso é para um grupo muito pequeno de pessoas. Na legislação também que foi aprovada agora, que está em tramitação agora, um dos pais tem que ter formação universitária. Então, assim, é para um pessoal também que tem algum nível socioeconômico maior, né? Para a pessoa que o pai e a mãe trabalham, que tem um nível socioeconômico muito baixo, elas têm que colocar a criança na escola pública, ela não tem a opção, né? Então também tem esse aspecto. Mas de qualquer forma, então tem duas teóricas inglesas do século XIX, do final do século XIX, começo do século XX. Uma é a Charlotte Mason, que foi uma pessoa que criou todo um sistema de educação a partir de ela mesma, né, colocava isso a partir da leitura que ela fez do Evangelho. Mas ela tem ela pensou um sistema de educação que era uma crítica ao sistema de educação do século XIX e que, portanto, fazia a crítica, como outros pensadores do começo do século XX, como Montessori e outros pensadores assim, também fizeram. Então, ela falava, a criança tem que ter o tempo dela, tem que ser livre, tem que ir atrás da curiosidade dela, e a construção do conhecimento vai se dar assim, tem que ter contato com a natureza. Então, assim, várias coisas que não eram exatamente uma inovação, que já tinha outras pessoas que já tinham falado essas coisas, mas que ela
amarra todas essas coisas a um pensamento religioso do Evangelho, e aí ela vai olhar para a educação antiga, né, a educação chamada educação clássica, né, e vai falar que, então, a educação tinha que ser baseada na questão do bem, do belo e da verdade, e uma educação principalmente baseada ou focada na questão da sabedoria e da virtude, da educação para as virtudes e tal. Mas dentro, veja, tudo isso dentro da chave do que ela entendia como virtude e tal, a partir da leitura do Evangelho. Então, isso é quer dizer, não é uma coisa aberta. Muito subjetiva. Muito Não é subjetiva. aberta, ela é fechada porque ela está dentro de uma visão específica de mundo, né? A outra teórica que é muito citada é a Dorothy Sayers, que era uma escritora de ficção e tal, até importante, que conheceu lá o Chatterton e outros escritores também cristãos e produziu coisas ali. Então, é uma pessoa que tem aí uma história né, de autora de ficção e tal. E ela escreveu um artigo que chama Lost Tools of the Learning, as ferramentas esquecidas da educação. E ela cita nesse artigo a estrutura de educação que é clássica, que é medieval, na verdade, das 7 artes liberais e tal, e ela diz que aquilo era um modelo que precisava ser recuperado e tal. Esses caras... Voltar para a Idade Média, mais ou menos. É o quadrivium e o trivium da Idade Média. Que é, assim, só para vocês saberem o que é isso, quer dizer, as 7 artes liberais. Então, o trivium seria gramática, lógica e retórica, que é uma coisa que está ligada ao discurso, quer dizer, como construir uma fala, como ler e construir um argumento, né? Basicamente é isso. E o quadrivium, que é artes, música, geometria e astronomia. Então, também está ligado ao que se considerava a alta cultura na Idade Média, e que não era uma coisa que tinha a ver com o mercado de trabalho, não tinha toda essa lógica da educação para o trabalho, que passou a existir no século XIX mais fortemente e tal. E então é uma educação... E nós criticamos também. Claro, né? exatamente. Criticamos também. Né? É aí que está, a sutileza da coisa. Né? Porque parece assim, eles criticam também, então deve ser... a mesma deve ser coisa. também legal, é legal, eles estão fazendo uma crítica, então, mas o problema é que então, que assim, essa leitura, principalmente a da Dorothy Sayers, ela criou, então, uma ideia de que o currículo tinha que ser isso só. E aí você joga fora, por exemplo, ciência, biologia, física, história, geografia, você joga fora, porque isso não é... Isso é e você joga fora a análise do mundo contemporâneo, né? O estar no mundo. Né? Outra coisa que é um problema grave é o seguinte: eles interpretam, eles entendem, por exemplo, a questão da verdade, da beleza e da bondade como norteadoras de uma educação, a partir de uma leitura religiosa, não importa qual, mas vamos pegar a cristã, que é essa, quer dizer, as religiões trazem verdades que são dogmáticas, obviamente. Exato. Não pode ser questionada. Não pode ser questionada. Então, assim, se você está usando a verdade como uma coisa que vai estruturar o seu caminho educacional, só que essa verdade é baseada num dogma de qualquer uma religião, você tem uma visão muito fechada da realidade. Então, uma das coisas que essa visão de educação domiciliar usa, um argumento que ele usa assim: vocês veem que os jovens vão para a universidade e, de repente, eles abandonam todos os valores dos pais porque a universidade diz para eles que não existe verdade. Tudo é relativo. E aí eles compram essa ideia da universidade e eles abandonam todas as relações tradicionais da família, aquelas ideias tradicionais, aqueles valores tradicionais daquela família que ele veio. E que isso seria, então, o mal da educação moderna. Então, existe esse discurso dentro dessa visão, tá certo? Agora, é isso, joga fora toda a crítica que a universidade faz,
Qualquer espírito crítico, qualquer espírito de debate, qualquer filosofia, qualquer coisa. Dos últimos 500 anos, mais ou menos. Exatamente, exatamente. Racionalismo, iluminismo, razão, empoderamento da razão, espírito crítico, tudo, joga tudo fora, né? Ou seja, nós retornamos à Idade Média, né? E outra coisa, eu andei vendo também esses materiais que está cheio na internet, né? Tem Dessa bastante. educação supostamente clássica, Clássico. né? Clássica. E tem, por exemplo, embora não esteja no quadrivium e no trivium, tem, por exemplo, coisas de história que eu andei vendo, né? E aí, o que são essas coisas de história? Deus de Misericórdia é uma história como na década de 20, mais ou menos, né? Do século 20, né? De 100 anos atrás, com heróis, com exaltação nacionalista, ou seja, de extrema-direita, né? Quer dizer, quando existe história, é uma história contada a partir de uma perspectiva colonialista, escravocrata, heróica. Os heróis são brancos, homens, Duque de Caxias, Tiradentes, blá, 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 blá. Quer dizer, não tem zumbi, não tem questões a serem discutidas como racismo, questões palpitantes da nossa sociedade, questões econômicas, políticas. Isso tudo é exilado da educação. Mas é isso que essa educação quer. Quer tornar a pessoa alienada e manobrada por uma ideologia de direita, né? É essa a questão. A ideia é essa. Então, quando eles falam que eles não querem que a criança seja submetida à ideologia, é o contrário, eles que estão submetendo à ideologia. Porque a escola, mal ou bem, assim, para meu gosto é pouco plural, mas já é mais plural do que isso. Sim. Porque tem um professor evangélico, tem um professor marxista, tem um professor espírita, tem um professor, sei lá, de diversas filosofias. Então, tem uma diversidade mínima. E as próprias crianças, quer dizer, você tem um grupo de 30 crianças que tem, cada uma ali tem, apesar de provavelmente tem muitas experiências em comum, principalmente na escola pública, porque elas vêm de um estrato social meio parecido, assim, mas mesmo assim elas têm histórias e estão dentro de famílias, exato. E aí acontece uma troca, né? Inevitavelmente. Exato. Né? Exato. E esta é a ideia da educação, né? Proporcionar essa socialização, essa inserção no mundo e não formar pessoas que sejam, na verdade, está formando fundamentalistas, pessoas acríticas, alienadas, manobráveis, sujeitas à autoridade de um sacerdote, sujeitas à autoridade de um pai abusivo ou de uma mãe abusiva, porque não tem contraponto, né? Não tem contraponto. Não tem nenhum tipo de contraponto. Então, é alguma coisa extremamente perigosa, né? Extremamente retrógrada, né? Extremamente problemática. Né? E, às vezes, as pessoas até podem embarcar numa dessa iludindo-se, achando que é legal, achando que... Porque tem a visão do que significa tudo isso. Né? Não tem a visão do que significa. Tem umas outras incoerências interessantes, assim, que eu assisti alguns vídeos, né, sobre, que estavam, assim, defendendo a ideia de uma educação clássica e tal. Então, uma das mais, digamos, repetidos argumentos a respeito das vantagens de uma educação clássica é que o mundo está perdido, né? Isso sempre, todas as vezes, em toda a história da humanidade, sempre tem uma geração que fala, mas o mundo está perdido, sempre está perdido, e continua avançando. Perdido. Ou está sempre esteve perdido, nunca vai se encontrar, não sei, mas o fato é que um dos argumentos, por exemplo, outro pilar dessa visão clássica de valores, de virtudes e tal, é a visão da beleza. Né? Então, porque a criança tem que ser apresentada para a criança a beleza, porque e aí eles falam assim, por exemplo, e aí no começo do século XX botaram um mictório no museu, e aí sabe, a arte degenerada, que é o mesmo argumento, por exemplo, dos nazistas usavam para falar da arte dos povos que não eram arianos, que a arte deles era degenerada. Então, é uma incompreensão de que a arte que é feia, ela é uma crítica da própria arte, ela é uma crítica do mercado de arte, ela é uma crítica, muitas vezes, política, social, quer dizer, a arte, essa ideia de arte como lugar da beleza estética, ela existiu durante um período da história humana,
Mas hoje não é mais isso, quer dizer, o papel da arte enquanto uma forma de expressão Crítica humana, social. ela tem outras funções, não é só a questão da beleza. Então, você pegar o que o que você pode considerar como feio e dizer que aquilo então mostra a decadência da sociedade contemporânea, sim, é uma forçação, mas é um tipo de argumento muito recorrente e que parece racional, parece que faz sentido e as pessoas aderem, né? Outra coisa que eu achei muito interessante num dos argumentos aí que eu fui coletando para defender a ideia da educação domiciliar é que assim que a da questão da bondade, né? Então aí ela estava, uma pessoa que estava argumentando falou assim, porque hoje tem esses videogames que o personagem principal é um bandido que vai andando pela cidade, vai roubando carro, matando gente, vai... Não, veja, tudo bem, podemos questionar isso, não estou dizendo que isso é ótimo, né? Criticamos também isso. Tudo bem, mas o que ela sugeriu, eu achei muito interessante o que ela sugeriu que seria um videogame melhor. Então ela falou assim, em vez de você fazer um videogame em que o personagem principal é um cavaleiro que impõe a sua espada e vai combater o mal e vai matar o mal, porque isso imputaria na criança a ideia da bondade. Então, assim, veja, é bastante complicado, né, a argumentação e a leitura que essas É a pessoas tal fazem. bondade do homem de bem, né? Que É, o homem de da bem. nossa sociedade, É. o homem de bem, entre muitas aspas, que apoia a armação da população, que apoia o genocídio, que apoia a escravidão, que apoia o racismo, que apoia a homofobia, e assim vai, né? Mas é um homem de bem. Porque dentro dessa visão dogmática, a função do homem de bem é combater o mal. O problema é esse. Quem é que vai definir quem é o mal? Se é ele mesmo, o homem de bem, ferrou, porque aí ele pode... Exato. Tudo que ele não gosta, vai falar, isso é o mal, então vamos lá Combater como? combater. Matando. Combater como? Matando, exilando, Então, qual é o torturando. critério? Qual é o critério? Né? Então, Exato, exato. Quer dizer, então, pluralidade, liberdade são garantias absolutas, né, de uma sociedade democrática saudável, né? Quer dizer, com todos os problemas que nós temos, e muitos, né? Muitos temos, porque acontece, o problema da nossa sociedade é porque ela é dirigida pelo dinheiro, pelo capital, não porque ela é livre, não porque ela é plural, entendeu? Essa questão, né? Quer dizer, então a crítica ela está deslocada, essa crítica que eles fazem é deslocada, né? é um E ela problema que não existe, né? É um exato. problema que não é o problema central. E eles elegem isso para impor uma agenda, uma visão de mundo fechada e tal. Mas eu achei interessante que assim a Charlotte Manson, que é essa pessoa aí, essa inglesa do final do século XIX, começo do século XX, na verdade ela viveu 80 e tantos anos, então ela viveu uma boa parte do século XIX e uma boa parte do século XX. Ela os escritos dela, que são muito abertos até e tal, muito bonitos, inclusive, tem essa ideia de basear os valores e as virtudes, essa ideia da bondade, da verdade, da beleza e das 7 artes liberais, né, como o carro-chefe da educação, digamos assim, dentro de uma leitura que ela fez do Evangelho, né? Ela era uma progressista cristã que estava indo contra tanto a escola a escola Tradicional. maciça que tinha lá que tinha o objetivo só de formar mão de obra, né? Quanto ela também era uma crítica da própria igreja, né? Da igreja Da tradicional. escola confessional tradicional. Então ela propôs uma coisa baseada no Evangelho, mas o Evangelho, né? As ideias de Jesus, os ensinamentos de Jesus são ensinamentos abertos, né? Não são dogmáticos fechados. São, Amorosos. exatamente, digamos assim, humanistas, né? Que a gente pode chamar de forma secular de humanistas. Agora, você tem um grupo que adota uma leitura dessa Charlotte Manson a partir do Velho Testamento, que é, por A exemplo, Bíblia inteira, que aí o Velho usa o Testamento vem Velho... com vara em cima da criança, vem com Então, homofobia, vem com violência, vem com tudo.
né? Então, assim, o Velho Testamento, quando o cara é ótimo, quando Jesus propôs os evangelhos ali, aquelas ideias de amor e perdão, ele estava jogando fora o Velho Testamento. Estava falando, aquilo não, esquece, agora é novo, é outra coisa. Mas o pessoal não, o pessoal pega tudo aquilo para justificar os próprios preconceitos, a própria visão fechada, a própria demonização do outro, e aí tenta, e óbvio que não vai dar certo, né? Então, uma coisa que eu queria falar é o seguinte, é que às vezes as pessoas que estão aderindo a isso, eu já ouvi essa argumentação, dizem o seguinte, não, mas nós estamos fazendo isso sem relação com a religião, né? É uma coisa clássica da educação clássica, mas tem uma ideia religiosa. Mesmo óbvio. porque essa coisa do clássico, do trivial e do quadrível, ela é medieval. E o que era a sociedade medieval, se não uma sociedade regida pela igreja, né? Então, exatamente a partir do período moderno, que é o período que vai começar o processo de escolarização das crianças, é o período de ruptura Com a com a igreja. igreja, com as igrejas, né? Com a igreja. É. Mas, enfim, o que acontece é que pode não estar, em alguns casos, explícita a ideia dogmática, do dogmatismo religioso, mas ela está ali embutida, né, na ideia central do homeschooling, né? Porque é contra o pluralismo, é contra a diversidade, é contra o debate livre, é a favor de qualquer tipo de dogma, né? E a partir do momento que você fala o bem, a verdade e o belo, você já está dizendo que a verdade é a que você acha que é verdade, Exato. ponto, né? Quer dizer, então, na filosofia, por exemplo, e que eu sou uma pessoa que trabalhei muitos anos e tenho propostas de filosofia para criança e para adolescente, né? Tenho até artigos escritos a respeito, a gente começa questionando o que é a verdade na aula de filosofia. Claro. Quais são os critérios da verdade? Né? O que é verdade e o que não é? Né? Existe uma verdade científica, existe uma verdade religiosa, existe uma verdade filosófica, a verdade é sempre verdade. Enfim, esses questionamentos que estão embutidos no pensamento crítico, na filosofia, e que não estão embutidos numa visão monolítica, assim como essa do estudo clássico, né? Não estão embutidas aí. Não há espaço para o questionamento, não há espaço para a crítica, não há espaço para o debate livre, né? Então, isso que é terrível, né? Então, assim, esperemos que esta lei não passe, mas não tenho muita esperança, porque o Congresso, infelizmente, está todo comprado, está passando tudo, né? Antes das eleições está passando a boiada e mais nem sei o quê, né? Eles estão passando tudo, privatizações, enfim, né? Essa coisa do banco poder tomar a casa do indivíduo que está endividado, isso é uma coisa que nós sempre comentamos, né? Aqui na minha família, o quanto que isso é terrível que acontece nos Estados Unidos, porque esse sempre foi nos Estados Unidos, é um capitalismo brutal, a proteção do Estado para o indivíduo é zero, né? Então, o quanto tem de gente que mora em trailer, que mora na rua, hoje em dia, nos Estados Unidos, inclusive gente que é professor universitário, não é assim, não veio de uma condição social que desembocou na rua, não, mas tinha casa financiada, né? Mas o banco vai lá, depois de 3 parcelas, 4 parcelas, toma e acabou, e não tem mais discussão, né? E aqui no Brasil nós tínhamos essa proteção, né? Então, o que acontece? As proteções estão sendo retiradas, né? Cada vez mais o indivíduo não tem proteção trabalhista, econômica, contra a fome e tal. E agora esta é uma retirada da proteção da criança, né? A possibilidade da criança não ir à escola é uma retirada da proteção da criança. Tudo bem que uma maioria vai continuar indo à escola, mas a escola está cada vez mais precarizada também, porque não é tiraram-se todos os investimentos, né, na educação, né, que já tinha que ter muito mais do que havia antes, e ao contrário foi tirado tudo, né? Mas retira-se ainda a obrigatoriedade da proteção à criança, essa questão, né? Que é uma coisa que está na Constituição, né? Eu não sei como é que eles estão conciliando isso com a Constituição. Com ECA, a Constituição né? E com o ECA e com a Constituição, com as duas leis balizadoras aí. Porque a Constituição tem que garantir a educação para todos, né? Primeiro ponto. E o segundo ponto, o ECA também garante a proteção, a escola para a criança. Então, vejam, é uma coisa muito preocupante, muito aflitiva, tudo isso que nós estamos passando, nesse pesadelo,
que parece que nunca termina, e que, terminando, como é que nós vamos reconstruir tudo isso, né? Essa é uma grande questão que eu me pergunto todos os dias, né? Espero que termine em breve, né? Mas que nós tenhamos força social, política, Uhum. intelectual, moral, espiritual, como povo, como nação, para reconstruir esse país que está devastado, né? por toda essa... Parece que passou um enxame de gafanhotos, né? Na plantação, e destruiu tudo, né? Essa é a ideia, essa é a imagem mais própria do que nós estamos vivendo, né? Mas, enfim, vamos então... Aqui não queríamos deixar de manifestar aqui o nosso entendimento a respeito de toda essa questão, né? Para que as pessoas possam também saber, né? Porque às vezes as pessoas não estão informadas, não sabem o que se passa. Muitas vezes até a pessoa deve, que legal, então, sabe, vou tirar na escola, né? Enfim, sem saber o que tudo isso significa, né? Sem saber o que tudo isso... Todas as ideias têm alguma... vem de algum lugar, ela é estruturada em alguma base, ela tem alguma... tem uma história, né? O pensamento humano tem uma história, a construção das ideias tem as suas próprias histórias. É preciso conhecer essas histórias para saber da onde que está vindo aquela proposta, né? Porque se tem alguma coisa ali no passado da proposta que é meio problemático, você precisa saber. É melhor saber. Exato. As fontes, né? Saber as fontes, né? Saber as fontes. E a quem interessa a ideia? É essa a Exato, questão. exato. Como que ela está sendo usada, né? Nunca, de novo, é a mesma coisa da pergunta que a Dora, né, fazia nas aulas de filosofia com criança, né? O que é a verdade? Existem várias verdades. Assim, o que é essa proposta? O que essa proposta está querendo? Né? Qual que é a intenção da proposta? Porque você não faz essas perguntas para... Não importa qual proposta é. Você tem que fazer essas perguntas, porque é essas perguntas que vão te permitir entender a profundidade e aí você vai poder descartar ou não, né? Mas só, que lindo, parece lindo. Não, muita coisa parece linda e não é, a gente sabe disso, né? Então... Não, e veja, nós estamos fazendo aqui, eu há anos e anos e anos, que eu me dedico, né? Eu, Alessandro César Bigueto, que já esteve aqui, né? Nós nos dedicamos a um aspecto, a dois aspectos essenciais da educação, que é o ensino interreligioso, né? Que eu tenho até vários materiais publicados, e a filosofia para criança e para adolescente. Esses dois aspectos vão contra toda essa ideia aí que está sendo dita. Por quê? Sim. Porque exatamente o ensino interreligioso é para que a criança tenha contato com todas as formas de fé, com todas as formas de crença, para que ela não cresça intolerante, dogmática, para que ela respeite o outro, para que ela conviva com o outro, né? E a filosofia como instrumento de capacidade crítica, de desenvolvimento da racionalidade, do pensamento, né? Então, isso é uma coisa que a gente está se dedicando há anos, ainda com tão pouco sucesso na escola tradicional. Agora, se você retira a criança da escola, isso daí desaparece completamente, né? Como é que a criança vai conviver com pessoas de outras religiões? Como é que ela vai viver com as diversidades todas, né? Políticas, sociais, de gênero, qualquer tipo de diversidade? Ela vai estar isolada do mundo, né? E isso é péssimo, né? E quando a gente fala que a gente usa o espírito crítico, nós somos de esquerda, eu também tenho espírito crítico em relação às esquerdas, né? Então, por exemplo, eu não concordo com educação cubana, ou como foi a soviética, que foi uma educação doutrinante também, né? Não era educação plural, né? Então, o que nós estamos propondo, que é a educação plural, não tem nem em países de esquerda, nem em países de direita, né? Quer dizer, nem em país democrático, é uma coisa ainda muito longe. Então, mas ainda assim, há alguma garantia na escola de que haja mais pluralidade do que dentro de casa, né? Essa é a ideia, né? Então, quando a gente prega, por exemplo, nós temos a Universidade Lili-Pampédia, que fala em pluralidade, interdisciplinaridade, espiritualidade plural, tudo isso são nossas bandeiras, né? E essas bandeiras pelas quais nós militamos é coisa que ainda nem foi implementada nas escolas, né? Nem foi implementada nas escolas, em nenhum lugar, né? Quer dizer, são coisas assim inovadoras, que a uma ou outra escola, enfim, ou outro, né? Porém, se voltarmos para casa, aí que não vamos ter nada disso, né? Absolutamente nada disso, né? Então, essas são as reflexões
que eu gostaria de deixar para vocês, né? Voltamos, então, depois daqui 15 dias. Um grande abraço para todos e todas.